Quinta questão. Quinta questão também da FCC diz o seguinte: sobre os princípios informativos da atuação administrativa e a aplicação deles como ferramentas para controle interno e externo, considere. Item 1. Os princípios possuem força normativa e informativa, aferível sempre em conjunto com as demais normas do ordenamento, não se lhes emprestando poder autônomo para servir de parâmetro de controle dos atos praticados pela administração. E aí, galera? Essa primeira, certo ou errado? Vamos dividir a questão em duas partes. Primeira parte. Os princípios possuem força normativa e informativa, aferível em conjunto com as demais normas do ordenamento jurídico. Certo ou errado? Certo, né? Os princípios, de fato, eles possuem força normativa e informativa. Força normativa porque eles podem ser aplicados para dispor de uma determinada situação. Força informativa porque eles servem como vetores interpretativos do ordenamento jurídico. Até aqui, tudo bem. Acontece que a segunda parte da questão está um pouco complicada. Vamos ver. Não se lhes emprestando poder autônomo para servir de parâmetro de controle de atos praticados pela administração. Ora, galera, se os princípios administrativos eles são normativos e informativos, é claro que eles podem servir de parâmetro de controle dos atos da administração. Ora, eu posso utilizar do princípio da transparência para avaliar a possibilidade da administração estar obedecendo ou não à publicidade. Eu posso me utilizar do princípio da moralidade que nós vimos, que pode ser um reforço, pode ampliar o conceito de legalidade para que um ato seja considerado ou não legítimo ou ilegítimo, para que um ato seja considerado legítimo ou ilegítimo. Então, os princípios normativos, os princípios administrativos, melhor dizendo, eles podem sim ser considerados como vetores de controle da atuação da administração. Não é à toa que a súmula vinculante número 13 do STF foi editada tendo por base unicamente os princípios do artigo 37 da Constituição. E a súmula vinculante que veda o nepotismo, ela é nada mais, nada menos do que uma forma de controle da atuação administrativa. Tranquilo? Segunda questão, então, errada, porque essa segunda parte da questão está incorreta. Segundo item. Os princípios que regem a atuação da administração pública podem ser informativos ou interpretativos, mas em algumas hipóteses também se pode retirar força autônoma para, quando violados, servirem como fundamento direto para o exercício de medidas de controle externo. Certo ou errado? Correto, né, pessoal? Isso aqui é a representação do que nós acabamos de ver. Os princípios, eles têm força normativa e informativa. Quando necessário, eles também podem fundamentar um controle sobre a administração. O princípio da transparência fundamenta a aplicação transparente dos atos administrativos, a aplicação da publicidade, a moralidade, o princípio da moralidade, fundamenta uma atuação legítima da administração. O princípio da eficiência fundamenta uma atuação da administração de maneira gerencial, poupando recursos e alcançando maiores resultados. Então, o segundo está correto. Terceiro, os princípios implícitos não gozam da mesma força normativa dos princípios expressos, tendo em vista que estes podem ser invocados como fundamentos para controle dos atos da administração, uma vez que possuem conteúdo definido e descrito na legislação vigente. Galera, a FCC ama cobrar que princípio implícito não tem a mesma força que princípio explícito. Ama cobrar que um princípio se sobrepõe ao outro. Essas duas situações estão erradas. Não existe sobreposição prévia de princípios entre si e nem os princípios explícitos possuem alguma sobreposição sobre os implícitos. Todos eles estão no mesmo patamar. Então a terceira questão está errada, está falsa, porque diz que os implícitos não gozam da mesma força normativa dos princípios expressos. Isso está errado. Então, considerando que a primeira e a terceira estão erradas, apenas o item 2 está correto. Tranquilo? Vamos para a sexta questão. Sexta questão.
Banca da VUNESP, prova de 2018. Procurador do município de São Bernardo do Campo. Vamos para ela. O princípio da indisponibilidade do interesse público tem por resultado a limitação da ação do agente público, o que pode muito, mas não pode agir de modo contrário ao interesse público. A respeito desse princípio, é correto afirmar que... Vamos lá. Letra A. Embora previsto expressamente na Constituição, não possui qualquer repercussão prática no direito brasileiro, considerando-se as dificuldades de identificação do conteúdo do princípio. Galera, qual é o princípio que a gente está tratando? Princípio da indisponibilidade do interesse público. O que diz a letra A? Embora previsto expressamente na Constituição. Essa primeira parte já está errado, isso já deixa a questão errada. Porque, como nós sabemos, as duas pedras de toque, supremacia do interesse público sobre o interesse privado e indisponibilidade do interesse público, são princípios implícitos, princípios constitucionais implícitos, tranquilo? A segunda parte da questão também está errada. Não possui qualquer repercussão prática no direito brasileiro, errado. Como nós vimos, a indisponibilidade do interesse público, ela fundamenta as restrições aplicáveis à administração. Letra A, errado. Letra B. O interesse público pode ser mais bem compreendido por meio da separação entre interesse público primário, resultante da soma dos interesses individuais, e interesse público secundário, que consiste nos interesses do Estado como sujeito de direitos. Certo ou errado, pessoal? Certo, né? Nós vimos, galera, que existem dois interesses